Olá a todos, aqui é o Showtime 112. Tanto a Índia quanto o Paquistão formaram suas respectivas forças aéreas quase imediatamente após conquistarem a independência em 1947. Seu equipamento inicial foi distribuído dividindo os ativos da então existente Real Força Aérea Indiana. E incluía aeronaves como os caças Hawker Tempest Mark II, aeronaves de transporte Dakota e treinadores como o Harvard e o Tiger Moth. O primeiro conflito indo-paquistanês, de 1947 a 1948, teve apenas uso limitado do poder aéreo. E logo após o subcontinente entrar na era dos jatos, a Índia foi a primeira a introduzir caças a jato, adquirindo os de Havilland Vampire britânicos em 1948. Em 1957, a Índia aumentou sua capacidade ofensiva ao adicionar os English Electric Canberra ao seu inventário. 65 fuselagens foram inicialmente encomendadas, e em setembro daquele ano, o primeiro esquadrão começou a operar a aeronave. O Canberra foi o primeiro bombardeiro a jato britânico, um projeto cujas origens remontam a 1944, quando o Ministério da Aeronáutica emitiu um requisito para um bombardeiro rápido para substituir o famoso Mosquito. Essa aeronave de grande sucesso entrou em serviço em 1951 e foi exportada para 15 países, chegando até a ser produzida sob licença nos Estados Unidos como Martin B-57. Ela entrou em combate na crise de Suez de 1956, na Guerra do Vietnã, nas guerras indo-paquistanesas, na Guerra das Malvinas e em vários conflitos africanos. Ela também serviu de forma eficaz como plataforma de reconhecimento. O sucesso do Canberra se devia à sua velocidade alta e ao teto operacional, que o ajudavam a escapar dos primeiros caças a jato. O primeiro caça a jato do Paquistão foi o Supermarine Attacker, adquirido em 1951. Esse caça britânico foi desenvolvido para a aviação naval da Marinha Real, mas, como outros jatos da época, tornou-se rapidamente obsoleto. Mesmo tendo dado ao Paquistão uma experiência valiosa na operação de jatos, ficou claro em 1952 que era necessário um avião mais capaz. O Paquistão começou a buscar alternativas, com a maior parte do interesse voltado para projetos americanos entre o F-94C e o F-86. O último foi escolhido porque já havia se provado na Guerra da Coreia, tanto como caça quanto como caça-bombardeiro. Uma proposta britânica concorrente? O Supermarine Swift foi rejeitado. Os primeiros 30 F-80 e 6 F-Sabres chegaram em julho de 1956, com o restante do pedido de 120 aeronaves entregue até março de 1958. Após o fim do primeiro conflito, em 1948, houve escaramuças ocasionais ao longo da linha de cessar-fogo na Caxemira, mas o poder aéreo geralmente não era envolvido. Ambos os lados notaram que usar aeronaves de combate poderia rapidamente escalar para uma guerra aberta. Mesmo assim, cada lado ocasionalmente realizava missões limitadas de reconhecimento eletrônico e fotográfico para monitorar o outro. Uma dessas missões levou diretamente a uma interceptação e a disparos feitos em situação de combate. Em 10 de abril de 1959, um Canberra RP-7 da Força Aérea Indiana, do Esquadrão número 106, estava realizando uma missão classificada pela Força Aérea Indiana como uma missão de reconhecimento meteorológico. À medida que o voo prosseguia, a aeronave invadiu o espaço aéreo paquistanês. O avião era pilotado pelo líder de esquadrão Jagdish Chandra Sengupta, com o tenente de voo Satyendra Nath Rampal como navegador. Ser navegador no Canberra era um trabalho bastante ingrato, porque apenas o piloto tinha assento ejetor. O navegador sentava-se em uma pequena mesa, bem no fundo da fuselagem.
E, em uma emergência, ele tinha que se soltar, escapar por uma escotilha e então acionar manualmente o paraquedas. Era feriado nacional no Paquistão e a maioria das bases da Força Aérea operava com equipes reduzidas. A base aérea de Peshawar tinha 2 sabres de prontidão, tripulados por 2 jovens tenentes de voo, Nazir Bhatt e Mohammed Yunus. Logo de manhã, uma ordem de decolagem de emergência foi recebida após um radar tipo 15, localizado em Vagawal, perto de Sargodha, detectar uma aeronave inimiga se aproximando. A dupla de sabres, liderada por Nazir Bhatt, subiu na taxa máxima e, guiada pelo controle aéreo, avistou uma trilha dupla de vapor. Enquanto estavam a cerca de 20.000 pés, eles suspeitaram a princípio que fossem 2 caças Hunter e seguiram subindo. Após atingirem 41.000 pés, eles identificaram a aeronave como uns 50.000 pés e seguindo para o norte. O líder do Sabre pediu permissão para abrir fogo e a recebeu depois que o jovem controlador de solo consultou seu oficial superior. A altitude em que o Canberra estava voando era praticamente o máximo que os sabres podiam alcançar em voo. O tenente Butt tentou derrubá-lo combinando subidas íngremes com rajadas de tiros, seguidas de estol e mergulhos para recuperar energia. Ele repetiu isso várias vezes, mas parecia que a tripulação do Canberra ainda não estava ciente do perigo. Seu ala, o tenente de voo Yunus, lembrou-se dos seus dias de treinamento no Reino Unido. Ele sabia que um Canberra perderia muita altitude ao fazer curvas fechadas. Então, ele foi para a direita, numa tentativa de cortar a rota de fuga da aeronave em direção à Índia. Yunus mais tarde lembrou-se de ver seus líderes ainda muito longe do alvo. Quando o piloto do Canberra virou à direita e, talvez o avistando, rapidamente mudou de direção. O piloto indiano então apertou a curva, possivelmente após avistar o tenente de voo Butt, o que deu a Yunus a chance de se aproximar. O piloto paquistanês abriu fogo e rapidamente viu acertos no motor direito do Canberra. Ele mirou no motor esquerdo e atirou de volta ao centro. Suas metralhadoras pararam de disparar por superaquecimento. Cerca de 1.200 tiros foram disparados pelo ala do sabre e o Canberra entrou em uma descida em espiral. Felizmente, ambos os tripulantes indianos conseguiram abandonar a aeronave condenada, mesmo que o líder de esquadrão Sengupta tenha fraturado as 2 pernas durante a ejeção. Ambos pousaram perto da cidade paquistanesa de Raval, onde foram capturados, mas libertados apenas 4 dias depois. O tenente de voo Yunus foi posteriormente condecorado com a Sitara-e-Jurati,
Ele chegou ao posto de vice-marechal do ar e acabou se aposentando em 1990. Esta não foi a primeira vez que uma aeronave indiana invadiu o espaço aéreo paquistanês, mas foi a primeira a ser abatida, marcando a primeira vitória aérea da Força Aérea do Paquistão. Após esse incidente, as tensões diminuíram e as forças aéreas dos dois países não voltaram a abrir fogo uma contra a outra até 1965. Obrigado pelo seu tempo e siga assistindo o Showtime 112